Bom, então nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você uma lógica desconhecida que você pode usar ela para estudar o campo harmônico de uma maneira muito mais simplificada. Mais precisamente sem precisar decorar as tabelas de campo harmônico. Ou seja, sem precisar ficar decorando aquele monte de letrinhas. Isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo de hoje. Fiz esses dois desenhos. Você já vai entender o que significa esses dois desenhos aqui e esse monte de número em códigos. E como que eu cheguei a essa lógica? Vou falar uma coisa que aconteceu comigo e você vai ver que eu vou linkar ela aqui no nosso instrumento, que é violão ou guitarra, que isso funciona para violão e guitarra, não funciona para instrumentos como teclado, por exemplo. E eu vou te falar o que aconteceu e eu vou te mostrar como que a gente transporta isso para o violão. E é uma lógica que as pessoas costumam não perceber. E o que aconteceu? Há alguns meses atrás eu precisava decorar um número de 11 dígitos. E eu tentei várias vezes decorar esse número de 11 dígitos. 11 dígitos. Eu tentei várias vezes decorar esse número e eu não conseguia decorar. Decorava 3 números e esqueci o quarto. Decorava o quarto número e esqueci o primeiro. Eu lembrei dessa lógica, porque essa lógica aqui eu já uso há algum tempo para ensinar. E que lógica é essa? É eu perceber qual é o formato que eu estou gerando aqui no meu digitador de senhas, né? Então imagina eu decorar aqui, eu vou te mostrar como foi isso com um número fictício aqui. Não era obviamente esse número que eu ia decorar. Mas qualquer um número qualquer aqui de 4 dígitos, eu quero que você perceba qual que é a ideia e como que você vai colocar isso aqui no seu instrumento, no violão ou na guitarra. Então vamos lá. Imagina que o número que eu precisava decorar era esse aqui. Então eu precisava decorar o número 3971. Número de 4 dígitos. Então eu tentava decorar 3971, 3971. Aí você decora o 3, aí você decora o 9. Aí você decora o 7, aí você esquece o 3. Aí 4 dígitos é fácil de decorar, mas aqui é só um exemplo, né? O número era bem mais longo. Mas aqui, se eu decorar 3971, eu tenho aqui um nível de dificuldade. Aí, no que eu precisava decorar, eu tinha um nível maior de dificuldade, porque eram 11 números. Aí o que eu fiz? Eu utilizei algo que eu utilizo para ensinar violão, chamado os formatos. Uma coisa que eu dou o nome de técnica dos formatos. O que é essa técnica dos formatos? Ao invés de eu ficar tentando decorar o número para depois digitar no digitador de senhas lá, então eu fiz diferente. Porque quando eu pego esse número aqui e vou digitar, esse número me gera um formato. Então eu coloquei de propósito aqui um número simples de digitar ali para a gente entender qual que é essa lógica. Então o número que eu tenho aqui é 13, 9, 7, 1. E qual que é a lógica disso aqui? A lógica disso aqui é que eu formei um quadrado. Então eu comecei aqui na ponta, aí depois eu vim aqui em cima, no 9, depois eu vim aqui no 7, e depois eu vim aqui no 1. Perceba que eu fiz aqui um formato. E provavelmente você faz isso também. Muitas senhas, muitos códigos que você precisa digitar constantemente, o que você faz? Você às vezes nem lembra do número. Você só vai lá e já sabe mais ou menos o formato que tem e você digita. Sem perceber, você está utilizando a técnica dos formatos para decorar números. Tanto que se um dia alguém fizer uma maquininha que ao invés de 1 tá aqui embaixo, o 1 estiver aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é bem provável que de primeiro, quando você for digitar, você vai errar o número. Porque sua mão já vai direto no lugar que você imagina que está. Sua mão já vai direto no formato. Se é que você já não bloqueou algum cartão seu digitando errado. Sai direto? É. Então perceba, o que eu fiz aqui? Eu não tentei decorar um número para depois aplicar.
eu simplesmente apliquei. E aí, se eu quiser lembrar do número, eu penso no formato. Aí, então, eu vou lembrar do meu digitador aqui, 3971. Mas eu primeiro pensei no formato, imaginei aqui como que é na minha mente, aí eu falo o número. Isso acontece com muitos números que você precisa decorar. E antes de falar de campo harmônico, você pode já começar a aplicar isso aqui. Quem fica esquecendo senha, faz isso. Presta atenção no formato. Sempre que você for digitar uma senha, você vai lembrar de mim te explicando para você prestar atenção no formato que você está fazendo. E a partir desse formato, depois você lembra do número. Mais fácil decorar um desenho do que decorar um número de 20 dígitos. Tá bom, ô, fulano, que você nem falou o nome, né? Que eu me chamo Edivaldo. E o que isso tem a ver com o campo harmônico? O que isso tem a ver com entender o campo harmônico? Então vamos lá. Quando você vai entender o campo harmônico, o que acontece? Você precisa, vai ter acesso aos graus do campo harmônico. Então tá aqui. Eu vou falar aqui do primeiro, quarto e quinto, que são os acordes maiores do campo harmônico. Os graus. Se você não sabe o que são os graus do campo harmônico, você vai entender também. Mesmo sem você souber o que são graus, você vai entender o que eu vou dizer aqui. Então eu vou fazer aqui alguns campos harmônicos, pensando só no primeiro, quarto e quinto, que são os acordes maiores. É o que acontece. O que essa lógica aqui vai ter a ver com o seu instrumento? Então, você precisa decorar o campo harmônico. O que acontece? Você tem lá, se a música está na tonalidade de Dó, você vai usar o campo harmônico de Dó. Os acordes do campo harmônico de Dó são, respectivamente, Dó, Fá e Sol. Mas a música é um pouco mais complexa, não é só Dó, Fá e Sol. Então, se você está tocando a mesma música em Dó sustenido, você já não usa Dó, Fá e Sol, né? Você usa Dó sustenido, Fá sustenido e Sol sustenido. Está tocando a música em Ré, você vai usar Ré, Sol e Lá. Está tocando em Ré sustenido, você vai usar o Ré sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido. A mesma música em Mi, você vai usar Mi, Lá e o que é esse R? Você vai usar o Mi, o Lá e o Si. O que são? Então, e aí vai, né? Vou colocar 3 pontinhos aqui. Que aí, por exemplo, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido. Vou colocar aqui só pra gente, só para você entender o conceito. Você vai estar entendendo o conceito e como aplicar isso aqui. Então, o que acontece? Pensando aqui só nos acordes maiores, uma maneira de simplificar, para que isso fique claro, nítido e você consiga entender. Então, se eu estou tocando a música na tonalidade de Dó, ela vai usar Dó, Fá e Sol, que faz parte do campo harmônico de Dó. Se for Dó sustenido, Fá sustenido e Sol sustenido. E você perceba que conforme eu tenho duas tonalidades diferentes que eu posso tocar a música, perceba que vai começar a mudar os acordes. Então aqui eu tenho Dó sustenido, Ré. E quando você começa a olhar isso aqui, começa a gerar um certo conflito na sua cabeça. Começa a gerar um pouco de bagunça. Porque mistura muito as letras, Dó, Fá sustenido, Lá. E aí como que geralmente as pessoas aprendem o campo harmônico? Resumidamente, claro, pensando aqui no formato menorzinho que eu mostrei do campo harmônico, mas as pessoas fazem com o campo harmônico completo. Mas pensando nessas 3 partes, geralmente a pessoa tenta decorar Dó, Fá e Sol. Campo harmônico de Dó, Dó, Fá e Sol, Dó, Fá e Sol. E às vezes até pega o caderno e fica escrevendo. Inclusive foi assim que eu aprendi, tentando escrever nas escalas, escrever no campo harmônico. Escrevia, aí depois Dó sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido. Dó sustenido, Fá sustenido. Primeiro, quarto, quinto. E ficava tentando decorar essas coisinhas aqui. E funciona? Funciona. Se você for tentar fazer assim, vai funcionar muito bem. Só que vai demorar muito mais para você aprender. Porque é muito difícil você decorar esse monte de letrinhas.
Aí você precisa de um estudo, de uma capacidade de decorar as letras que é muito grande. E a mesma coisa aqui. Quando você tem um número muito grande para decorar, às vezes você tenta decorar o número, fica escrevendo 1000 vezes o mesmo número, tenta várias técnicas para decorar o número, e depois você aplica aqui. Depois você consegue digitar. Aí você pode pensar ao contrário. Aqui você olha o formato que os números estão fazendo e depois você lembra dos números. E aqui vai acontecer agora exatamente o mesmo. Por quê? Primeiro, quarto e quinto grau, eles vão ter exatamente o mesmo formato. Então, vou completar meu desenho aqui. Então, perceba que vou fazer isso aqui maior porque vai representar o meu primeiro grau. Então, eu vou ter aqui, nesse meu desenho, primeiro, aqui um estranho, primeiro, quarto e quinto. Então, da mesma forma que aqui eu tenho um formato, que esses formatos aqui são os meus números, né? 3, 9, 7 e 1. Então, no meu instrumento, eu já vou te mostrar como, eu vou ter 1, 5 e 4. Eu também vou ter um formato no meu instrumento. Então, agora, sem pensar em nada disso aqui, pensando só no 1, 4 e 5, e aqui no formato, eu vou te mostrar como que isso fica no instrumento. Então, a guitarra está desligada aqui, mas a sonoridade não é importante nesse vídeo. O importante aqui é o que você vai visualizar. Então, esse desenho aqui, eu estou me imaginando olhando de frente. E o que acontece? Ao invés de eu pensar campo harmônico de Mi, quais são os 3 vários campos de Mi? Mi, Lá e Si. Mi, Lá e Si. Aí eu venho aqui. Mi, Lá e Si. E o de Dó sustenido? Dó sustenido é Dó sustenido, Fá bemol sustenido aumentado com Sol sustenido. Então, ao invés de você ficar tentando lembrar qual que é o campo harmônico, então esquece agora isso aqui e vamos direto nisso aqui. O que esse desenho representa? Então, basicamente, eu estou falando dos acordes no formato de Lá, que são esses do meio, e acordes no formato de Mi, que são os de cima. Nós vamos fazer o desenho aqui com Dó, Fá e Sol, você vai compreender. Então, se eu pensar no campo harmônico de Dó, eu tenho Dó, que seria aqui o meu 1. Eu tenho Sol, que seria o meu 5, tá vendo? Logo acima do 1. E do meu lado, eu tenho o meu Fá. O desenho vai estar invertido para mim aqui, está invertido de alguma forma, né? Mas você vai entender o conceito. Que aqui eu fiz Dó, Sol e Fá. Eu gerei... Oxe, o que foi? Tô sendo atacada por um pernilongo. Tá. Então eu tenho Dó, Sol e Fá. E aí se eu for pensar agora na escala de Dó sustenido, eu não preciso tentar lembrar disso aqui. Não preciso. Não preciso. Por que eu vou lembrar disso? Não tem necessidade de eu tentar pensar. Ao contrário, eu só vou vir aqui. Fiz exatamente o campo harmônico de Dó, só que um tom para frente. Que virou Dó sustenido, Sol sustenido, Fá sustenido. Se eu vou pensar no campo de Ré, não preciso ter lembrado disso aqui. Só fazer a mesma coisa, um tom para frente. Ré, o acorde de cima Lá, o acorde aqui do lado, Sol. De Ré sustenido, a mesma coisa. De Mi, também. Fá, Fá sustenido. Sol. E quanto sua mão tiver espaço aqui, você consegue fazer todos os campos harmônicos sem precisar lembrar de nenhuma tabela. Então aqui, nesse vídeo aqui, eu quero que você tenha noção já daqui. Dó, Fá, Sol, Dó sustenido, Fá, Sol sustenido.
Dó sustenido, Sol sustenido e Fá sustenido, Ré, Lá e Sol, Ré sustenido, Lá sustenido e Sol sustenido. Então perceba, mesma coisa, mesmo formato, essa espécie de triângulo. No meio, sobe, vai para a esquerda. No meio, sobe, vai para a esquerda. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Então eu quero que você entenda e quero que você perceba que o campo harmônico não é tão difícil quanto parece. Mas essa lógica bem desconhecida de aprender, ela vai fazer você aprender da maneira contrária. Ao invés de você pensar em acordes, para depois montar o formato no seu instrumento, vai fazer o inverso. Você vai entender como que é o formato daquele campo harmônico, como que é o formato dos graus daquele campo harmônico, e aí depois, assim. Aí se você quer falar qual que é o campo harmônico de Ré sustenido, você não vai pensar em acordes. É só você vir aqui. Ré sustenido, aí o de cima, que é Lá sustenido, e o de trás, que é o Sol sustenido. Então eu consigo falar qualquer campo harmônico para você, não porque eu lembro da tabela, mas porque eu penso no que faz no instrumento. Então eu quero que você entenda bem essa lógica. Não é você decorar, você não pode lembrar dos acordes para depois fazer no instrumento. Não, você faz no instrumento e depois você lembra dos acordes, através do formato que você fez. Mais alguma informação? Acho que não. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu o Pix, né? E se você deixa a sua dúvida no comentário. E se você gostou desse assunto que eu te mostrei e você quer se aprofundar mais no campo harmônico e quer aprender a pegar música de ouvido, estudar as funções harmônicas de uma maneira diferente, eu criei um curso chamado Destruindo Cifras, que o link vai ficar aí embaixo na descrição. E quando você entrar lá, se você entrar na página aqui embaixo, gratuitamente tem uma aula. Realmente é uma aula onde eu vou me aprofundar bem mais aqui na técnica dos formatos e onde eu vou te mostrar lá também como que funciona uma técnica que é utilizada para estudar outros idiomas, que eu peguei essa técnica e trouxe para a música. Então eu ensino você, eu mostro para você como estudar harmonia funcional, como pegar música de ouvido, como estudar campo harmônico, através de uma técnica utilizada para aprender outros idiomas. E também através dessa técnica aqui do campo harmônico, que é a técnica dos formatos. Lá você tem 396 exercícios para estudar esse monte de conceito aqui. Se você gostou desse vídeo, se você quer conhecer Destruindo Cifras, clica no link e a gente se vê no próximo vídeo. Que final besta, né?